Hoje você vai descobrir quais são os 10 segredos da oratória guardados a 7 chaves. E aí, está preparado? O vídeo de hoje está imperdível. Muito prazer, eu sou Romero Machado, palestrante, especialista em comunicação estratégica e oratória há mais de 20 anos e hoje eu quero compartilhar com você aqueles 10 segredos que a maioria das pessoas desconhece. Aqueles segredos que apenas algumas pessoas conhecem e dominam. Você vai conhecer os segredos dos oradores profissionais. Aqueles profissionais, aqueles líderes, aquelas autoridades que, quando falam, prendem a atenção das pessoas. Antes de mais nada, e aí, você já se inscreveu em nosso canal? Ainda não? Então se inscreva agora e fique por dentro de todas as técnicas, todas as dicas para falar bem em público em todas as situações. Bom, desde muito cedo, desde ali dos meus 15, 16 anos, eu ficava intrigado, eu ficava pensando, gente, quais são os segredos daquelas pessoas que falam bem, daquelas pessoas que prendem a atenção dos ouvintes quando elas falam? Quais são os segredos, hein? Por que algumas pessoas conseguem falar bem e outras não? Será que isso é dom? Será que algumas pessoas têm a voz mais bonita do que as outras? Eu sempre ficava pensando nisso. Desde os meus 16, 17 anos, eu ficava com essas dúvidas, eu ficava curioso para conhecer. E ao longo desses 20 anos estudando a oratória, eu conheci várias técnicas, várias dicas e principalmente eu descobri alguns segredos para a gente falar bem em público. Alguns segredos que poucas pessoas conhecem. E eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com você esses 10 segredos que, na verdade, eles são guardados a 7 chaves. Vamos conhecer quais são esses segredos? Primeiro segredo da oratória. Você não tem a obrigação de agradar a todos. Eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade para fazer uma apresentação, a maioria sofre com medo, com a timidez, com a inibição, porque sempre fica com aquele pensamento da perfeição. Eu preciso agradar todo mundo, as pessoas precisam gostar de mim. Entenda uma coisa, quando você faz uma apresentação em público, o tempo de cada pessoa é diferente do seu. Às vezes aquilo que você fala pode ser óbvio para você, mas algumas pessoas não vão entender naquele momento. E as pessoas são assim. Aquilo que eu não entendo, eu não gosto. Às vezes naquele momento a pessoa não entende. Daqui a um dia, 2 dias, uma semana, a pessoa entende e vai se lembrar de você. Portanto, o mais importante é fazer sempre um bom trabalho e procurar sempre agradar a maioria. O que quer dizer maioria? Se você fala para 10 pessoas, conseguiu agradar a 50% mais um, perfeito. É claro que em alguns momentos a gente consegue agradar 100% do nosso público, mas isso sempre será uma exceção. O nosso objetivo como profissional, como orador, é sempre agradar a maioria. Segredo número 2. Falar bem em público não é decorar, e sim explicar. Eu vejo muitas pessoas que ficam ali tentando decorar textos dos livros, textos da internet, e quando elas vão falar em público, elas ficam extremamente nervosas porque elas querem falar tudo aquilo que elas leram. Então, esse é o caminho mais difícil, esse é o caminho mais complicado. Não queira concorrer com os livros, não queira concorrer com os textos da internet. A minha dica é que você sempre leia, estude e compartilhe com as pessoas aquilo que você entendeu, o seu entendimento,
a sua interpretação. É isso que vai fazer a diferença. Você vai levar para as pessoas uma mensagem personalizada, uma mensagem sua, o seu entendimento sobre aquela matéria, sobre aquele tema. Segredo número 3, o ouvinte é rei. Tudo gira em torno dele. A partir de agora, mude o foco, pare de olhar para você e olhe para as pessoas que vão te ouvir. Qual é o perfil do seu público? Quais são as características? Qual é a faixa etária? Qual é o gênero? São homens? São mulheres? Quais são as expectativas? Quais são os medos? Quais são os sonhos dessas pessoas? Tudo gira em torno de quem vai ouvir a nossa mensagem. Eu vejo muitas pessoas reclamando dos ouvintes. Aquele público é difícil. Aquelas pessoas não entendem. Toma muito cuidado. Para de jogar responsabilidade pelos seus fracassos nas outras pessoas. Se as pessoas não se envolverem com a sua mensagem, a culpa não é delas, a culpa é sua, porque você provavelmente negligenciou a parte mais importante de uma apresentação. Qual é a parte mais importante? O público. Quem vai te ouvir? Por isso eu defendo a seguinte tese: não existe público desinteressado, existe sim orador desinteressante. Se as pessoas não se envolverem com a sua mensagem, o problema é seu, é você que não estudou o perfil dessas pessoas com antecedência. Quarto segredo da oratória: acredite primeiro, fale depois. É fundamental acreditar nas suas palavras, na sua mensagem, na sua solução, antes de querer repassar essa mensagem para as pessoas. O público é inteligente, o público vai perceber se você é coerente, se realmente você está convicto, se realmente você acredita naquilo que fala. Então, entenda que primeiro a gente acredita, primeiro a gente compra as nossas ideias e depois a gente transmite essas ideias, essas informações para os nossos ouvintes. Porque se parar a mínima dúvida em relação à eficácia de nossas palavras, o público vai perceber e não vai nos dar atenção. Quinto segredo da oratória: os profissionais jamais falam de improviso. Não se iluda. Às vezes a gente observa algumas pessoas falando bem por aí e a gente acha que naquele momento elas tiveram uma inspiração. Não se iluda. Os profissionais, eles sempre se preparam com antecedência. Eles sempre estão preparados para as situações inesperadas que vão surgindo ao longo do nosso dia, ao longo da nossa jornada. Então, qual é a dica? Jamais fale de improviso. Apenas os amadores contam com o improviso. Apenas os amadores, eles ficam falando de qualquer jeito, sem um planejamento prévio. Os profissionais sempre se antecipam, os profissionais sempre têm uma apresentação pronta, porque quando surgir a oportunidade, eles estão prontos. Segredo número 6. Quanto mais você fizer o outro se sentir importante, mais importante você se tornará. Por isso, é muito importante a gente ter uma mensagem inspiradora, uma mensagem que desperte o desejo, que desperte a vontade, a atitude nas pessoas. Quanto mais você fizer o outro se sentir importante, mais importante você se tornará. Seja um motivador de gente. Segredo número 7. Não basta apenas falar bonito. É fundamental ter atitudes bonitas. Que a partir de hoje você fale não apenas para os ouvidos, mas principalmente para os olhos. Tenha boas atitudes, seja coerente, que você aplique,
que você pratique aquilo que você ensina, porque as pessoas estão de olho nas suas atitudes. Não adianta você ter um discurso lindo, maravilhoso e todo mundo conhecer a sua fama. Todo mundo já sabe que aquilo que você fala, você não aplica. Você não tem coerência. Então, qual é o sétimo segredo da oratória? Tenha palavras bonitas e, principalmente, atitudes bonitas. Segredo número 8. Esteja sempre preparado para os imprevistos. Quando vamos falar em público, muita coisa pode acontecer. A gente pode ter brancos, a gente pode ter um equipamento que não funciona adequadamente, a gente pode receber uma pergunta hostil de um determinado ouvinte, poderemos estar num ambiente quente em excesso, frio em excesso, poderemos ter uma quantidade maior ou menor daquela que prevíamos. Então, é muito importante você se adaptar às diversas situações que poderão surgir durante a nossa fala. Por exemplo, teve uma vez que eu fui realizar uma palestra em Brasília e eu tinha 1h30 para falar. Minutos antes de subir ao palco, a coordenadora do evento chegou em mim e falou assim: Romero, infelizmente nós demoramos começar o evento e não vamos conseguir seguir aquela programação. Você não terá mais 1h30 para falar, você terá apenas 30 minutos. Eu disse a ela, tudo bem. Rapidamente eu adaptei a minha mensagem de acordo com aquele tempo que eu tinha disponível. Então, a gente precisa sempre entender que isso pode acontecer a qualquer momento. Às vezes você tem 1 hora para falar e você vai ter que falar tudo em 15 minutos. Ou o contrário, às vezes você tem meia hora para falar e você tem às vezes você teria meia hora e às vezes passa a ter 1 hora. Então, qual é a dica? Esteja sempre preparado para os possíveis imprevistos que poderão surgir. E eu vou te falar uma coisa, imprevisto é o que mais acontece. Então, daí a importância, por exemplo, se você vai falar 15 minutos, eu sugiro que você sempre tenha meia hora de conteúdo. Se você vai falar meia hora, que você tenha 1 hora de conteúdo. Tenha sempre o conteúdo sempre sobrando, porque eu já vi muitas pessoas que vão fazer uma apresentação de meia hora e em 15 minutos o conteúdo dela se esgota. Então qual é a dica? Sempre tenha o dobro de conteúdo daquele que foi realmente solicitado. Assim você estará pronto para lidar com as diversas situações, diversos imprevistos que poderão surgir nas suas apresentações. Segredo número 9. Para falar bem em público, você precisa de 2 coisas. Você precisa fortalecer a sua autoconfiança e você precisa de estratégia de apresentação. Quando eu falo de estratégia, eu estou me referindo ao conteúdo, ao público e às técnicas que você vai utilizar. Se você focar nesses 2 pilares, na autoconfiança e na estratégia, você vai conseguir excelentes resultados em todas as apresentações. Antes de compartilhar com você o 10º segredo da oratória, guardado a 7 chaves, eu quero te fazer um convite. Eu quero compartilhar com você uma oportunidade. Nós estamos com inscrições abertas para o curso Oratória Essencial 2.0, o meu curso de oratória mais completo. E fazendo a sua inscrição hoje, você vai ganhar 9 bônus exclusivos. Eu vou deixar logo abaixo desse vídeo o nosso site para você conhecer o curso Oratória Essencial 2.0 e aproveitar essa promoção com 9 bônus exclusivos. E você também vai ganhar R$300 de desconto. O link está logo abaixo desse vídeo. E chegamos ao 10º segredo da oratória. O 10º segredo: a repetição levará à confiança. Então, se você hoje se sente inseguro para fazer uma apresentação, está faltando para você treinamento, repetição,
Quanto mais você fizer, quanto mais você falar em público, mais forte, mais seguro você se tornará. Prática. A prática é muito importante. Agora, um aviso. Não adianta falar em público de qualquer jeito. Você precisa ter o conhecimento certo, as técnicas certas. A partir daí, bastará você repetir. Como repetir, Romero? Às vezes eu não tenho muita oportunidade para fazer apresentações. Dica: seja mais participativo na sua empresa, na sua igreja, na sua comunidade. Comece a criar oportunidades para você treinar a sua oratória. Muito bem, você conheceu hoje os 10 segredos da oratória guardados a 7 chaves. Gostou? Compartilhe, vamos curtir, vamos comentar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!